Tá. Aí quando tiver ok aí, Plínio, pode dar ok. Pode? Beleza. Bom, eu queria agradecer primeiramente, imensamente, né, a todos que vão participar desse projeto, o Papo Cajuína, doutora Lorena Madeira, que aceitou prontamente esse convite e que me deixa muito feliz por se tratar de um momento na minha história, na minha carreira, muito singular por tratar de duas datas muito significativas, né, que são 30 anos de profissão, de jornalismo e produção cultural, e em breve, né, 50 anos de vida. Né, e aí eu fiquei pensando, o pessoal vai se perguntar assim, mas vai antecipar o teu aniversário? Né? Bom, nesse momento que a gente está vivendo, onde, né, tudo mudou muito rápido, onde tantas coisas foram transformadas em pouco tempo, eu acho que algo que seja positivo, seja bom, pode ser antecipado, né? Doutora Lorena, muito Perfeitamente. obrigado por vir, por aceitar o convite. E espero que esse pontapé inicial seja assim, pé quente, como dizem, né? Seja com o pé direito e que essa nossa relação profissional seja estendida de parceria também para o Papo Cajuína e dê as suas boas-vindas para os nossos convidados. Bom, quero inicialmente parabenizar pelos 30 anos de profissão, né, de muito sucesso, e pelos 50 anos de vida. Então, meus super parabéns para você, uma pessoa que eu sempre admirei e confiei. Estou muito feliz de estar participando aqui do Papo Cajuína, para que a gente vá atualizar a população e a pessoal da comunicação sobre vários assuntos. E no caso, acredito que eu tenha sido convidada para falar sobre a alergia. Também, né? E também falar um pouquinho da senhora, né? Porque eu acho que o Papo Cajuína vai ter essa proposta, né? Vai ser uma entrevista muito descontraída, né? Onde a gente possa conhecer também os nossos convidados melhor, né? Para que as pessoas que vão estar acompanhando esse projeto possam ficar mais se inteirar um pouco mais, né, da vida das pessoas, né, das suas dos seus gostos culturais, da sua trajetória também profissional, né? A ideia realmente é fazer esse bate-papo para que os nossos ouvintes e nossos telespectadores possam conhecer de maneira mais menos formal, né, o dia a dia dessas pessoas, né, que estão aí geralmente. E a senhora eu sei que está, né? Porque eu faço assessoria de imprensa também, né? A gente tem essa relação profissional. Eu sei que está aí nos noticiários, no Bom Dia Ceará, geralmente, né? Como convidada, falando das campanhas da ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Mas aqui a gente vai querer também conhecer um pouco mais da doutora Lorena fora desse ambiente, né? Ah, que legal. Exatamente, antes de começar exatamente sobre essa parte profissional. Eu conheci recentemente agora uma situação que me deixou muito feliz e sempre, né, a gente não tinha combinado isso exatamente, mas eu acho que não tem nenhum problema. Eu achei muito bonita assim, a sua história, a sua relação, o seu afeto, né, com o seu pai. Né? Sim. Foram feitas algumas homenagens recentemente, né? E eu estive até na sua casa falando sobre isso, né? Tinha uns textos para corrigir, acho que era, eu não lembro qual era agora a situação, né? Mas assim, me chamou muito a atenção essa relação de muito carinho, muito respeito, muita admiração, né? Sim. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa cumplicidade, né? Não Sim. estava combinado, mas eu acho que não tem problema, né? É Doutor verdade. Geraldo Madeira, não é É, isso? Geraldo Madeira Sobrinho, meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito dedicada à família e à profissão, né? Eu já vi o meu pai, sempre ele nos levava para a casa dos meus avós, né, os pais dele, e também os meus avós maternos, era sagrado domingo a gente ir para a casa dos avós. E quando chegava na casa do meu avô, o pai dele, Sebastião, ele já tinha um pilão que ele gostava de fazer a paçoca, né? A famosa Aham, paçoca. sim. Colocava logo a carne de sol,
a farinha, né, que todo cearense Aham, gosta, que legal. ou tinha que ser a cebola roxa, era sagrado. Aham. E aí, Qual era a é, a- cidade? aqui mesmo Aqui em em Fortaleza mesmo. Fortaleza, no bairro do Aerolândia, né? Aerolândia. E aí nós ficávamos lá aguardando a paçoca, que ele fazia com todo gosto, no pilão mesmo. E depois todos almoçávamos, e depois ele gostava de colocar a radiola dele A com, radiola. Acho que o é, pessoal escutar isso hoje não vai saber o que é a com radiola, né? as músicas de Aham. forró, e principalmente aquela música bem tradicional que todo cearense, quando toca, gosta de dançar, que é aquela Eu Quero Me Trepar no Pé de Coco. E Messias aí, Holanda. sim, ele sempre dançava com minha mãe também. E aí, eu vi também meu pai muito dedicado a ajudar os irmãos dele, né? A família toda. Ele sempre foi um líder também durante a época da faculdade. E sempre eu admirava muito a dedicação dele, muito grande à medicina, à pneumologia. E depois ele fundou a Sociedade de Alergia Regional Ceará. E todos os meses era sagrado ter um evento científico e ele sempre tinha convidados e conseguiu montar várias jornadas. E depois de uma jornada, porque aqui no Ceará, quando tinha algum evento, era jornada. Quando era no sul, no sudeste, era congresso. A jornada que ele fez de alergia, imunologia, em 1995, foi tanto sucesso, muita gente, muitos colegas médicos pediatras, pneumologistas, alergologistas, otorrinos, geriatras, de todas, várias especialidades, e muita gente também, muitos médicos vinham do interior. E aí, após o sucesso dessa jornada, o presidente da Nacional falou que a partir daquele ano, todo evento que tivesse no Nordeste seria também congresso. E aí foi um momento bem histórico, Ele, né? ele foi um dos primeiros, foi pioneiro, posso dizer assim, de estimular campanhas anti-tabagismo. Sim, ele foi o primeiro aqui no Ceará. Ele fazia eventos como corridas, né, estimulando o esporte, que os atletas, Isso década de 80, é isso? década de 80, 85, 86. E aí ele também mandava fazer faixas e colocava nas ruas, né, as faixas antitabagismo, Uhum. que enquanto a televisão estimulava que o Exatamente, é. cigarro era Que era o auge, chique, né? era Aham. elegante, ele Famoso, é. colocava que o cigarro era cafona e várias outras Ele, frases de efeito, né? ele seria cancelado, eu acho, naquela época, né? Se tivesse internet. Ele Mas ser. depois viriam que o cancelado é que É, estava sim, certo. pois é, pra você É, ver como. como as coisas vão mudando e É, as verdades sim, sim. vão aparecendo com o tempo, né? Isso. E ele também fez uma corrida que se chama A Primeira Largada do Cigarro. Largue o Ah, cigarro lá. correndo. Aham. E aí as pessoas se inscreviam e era muita gente que ia correr lá na beira-mar. Tinha um apoio também da prefeitura e conseguiam fazer toda essa parte de Aham. organização, Mobilização. mobilização e tudo. Então ele fez muitos trabalhos assim interessantes e eu sempre admirei muito o meu pai, Dr. Geraldo Madeira. E além daquela pessoa muito presente, assim, muito afetuosa, né, com os filhos, ele sempre foi muito afetuoso. Ele foi a inspiração para a senhora escolher essa carreira na área da medicina, alergista? Sim, tanto para ser médica como também para fazer alergia, né? Na época que a gente faz o internato, o último ano, a gente tem direito na época tinha direito a passar um mês em qualquer serviço no Brasil ou fora do Brasil. E aí eu procurei o serviço de pneumologia e ele me conseguiu me inscrever lá no serviço de alergia do Hospital do Servidor Público de São Paulo. E aí eu passei um mês e foi quando eu me apaixonei por alergia e daí para frente a minha vida sempre foi dedicada à alergia, né? E Oi. Tá.
A gravação interrompeu aqui, tá? Interrompeu? Não, ainda não. Posso interromper? Não, pode deixar acontecer. Aí tu corta pra Vou dar uma saída aqui do uma outra câmera, né? Tá. Viu? Aí qualquer coisa só voltar. Se quiser, mesmo que tenha parado, mas depois a gente pode, Não pode né? mudar, né? Pode, a gente conserta depois, assim. Pode até entrar a marcazinha do Papo Cajuína, que não tem ainda, que eu vou te passar, né? Aqui, Pra gente não perder o embalo. Hã? na TV não dá. A gente já tem que gravar com essa marca. Ah, tá. Não, tranquilo, então. Ah, não tem como inserir depois não, né? Certo. Não, mas tem tranquilo. Pra gente não perder essa conexão, né? Que é tão difícil de... Que aí vai ser, se Deus quiser, a primeira de outras. Ok, Pri. Seguindo. Pode ir? Beleza, a gente parou. Pronto. Aí eu tava falando. Tá falando o quê? Vamos agora eu vou pegar o gancho então. Acho que estava falando do final do internato, né? Que eu fui fazer alergia e daí pra frente a Isso. minha vida foi sempre alergia. Aí eu pergunto, tem uma terceira geração aí? Assim, eu fiz recentemente uma assessoria também, né? Da sua filha, muito bonita, acho que foram o aniversário de 15 anos, é isso? 17. 17. E já havia durante o briefing, né? Aí eu queria saber como é que está essa atualização. Decidiu ou realmente vai para outro campo? Ou não temos uma terceira geração aí na área de Tem alergia? a Ludmilla, né? Isso. A Ludmilla, ela sempre gostou muito dessa área de moda, né? Sim. E aí ela é alta, ela tem 1,79 m, Sim, que o pai dela tem todo... 1,86 m. E ela é ela é modelo de uma agência RC. Sim. E quando teve agora a Dragão Fashion Brasil, ela foi convidada e desfilou praticamente todos os dias, pelo menos em 2 momentos, nas 2 salas que tinham. E ela sempre se destacou muito, fica muito feliz. Quando a plateia tem lá 800 pessoas, ela não se inibe de forma alguma. E com 17 anos, ela desenrolou super bem essa área como modelo. Mas o pai dela fala, minha filha tem que ter o plano B, né? O plano B vai ser o Enem, agora que ela vai tentar para medicina. Certo. E aí ela fala um pouco sobre neurologia, não sei se ela viu, porque o meu pai, né, Dr. Geraldo Madeira, quando estava com 60 e poucos anos, ele começou com a doença de Parkinson. E os primeiros 5 anos é a lua de mel com a doença. Depois dos 5 anos de doença, a doença começa a castigar bastante. E eu acho que pode ter um pouco de influência disso, de ter visto o avô com a doença neurológica e ela ter seguido para essa área, ter interesse nessa área da neurologia. Ninguém sabe, ainda tem um caminho aí para frente, né? E de repente tem um artista aí, né? Ou quem sabe ela seguir na área de modelo. E eu tenho mais um filho, nós temos mais um filho, eu e o Vanderlei, que é o Eduardo, que quando ele era menorzinho, ele sempre gostou muito de desenhar. E aí ele falava um pouco de ser cirurgião plástico, né? Então, acho que é uma coisa que parece estar no DNA mesmo, né? Da família. Aí eu disse, meu filho, você veio de encomenda, porque eu acho ótimo ter um filho cirurgião plástico. E aí ele pegou e disse assim, e aí, como é que vai ser? Só quando você se formar, eu já vou estar com muita idade, né? Será que vai valer a pena? Aí ele, não, mamãe, eu vou te cortar. Vou ter uma peninha, mas eu acho que eu vou te cortar. Mas... Conversando agora, ele já maiorzinho, né? Que isso era quando ele tinha 7, 8 anos. Agora, com quase 14 anos, ele já fala na área de pneumologia e alergia também. Interessante.
Ele é bem interessado, ele é bem preocupado em dar continuidade ao Centro de Pneumologia e Alergia. Ele sempre vai por lá. Ele faz, inclusive, imunoterapia, né? Que ele teve asma na infância. Sim. E agora ele tem rinite. É acompanhado também pelo Dr. João Paulo Almeida, que é otorrino, e por mim. Faz as vacinas, as gotinhas, como eu fiz. Meu pai também fez a imunoterapia em mim, que eu, quando era adolescente, eu tinha muita rinite e conjuntivite. E fiz as vacinas subcutâneas. Já o Eduardo está nas vacinas sublinguais, né? Aí, então é bem mais tranquilo. Não tem aquelas furadinhas. Apesar de Aham. que a vacina subcutânea ela não é dolorida, né? Ela é bem suave e as pessoas aceitam bem, inclusive as crianças. Doutora, pegando carona já nessa temática, essa área das doenças alérgicas, elas são uma das que mais tiveram avanços científicos, tecnológicos, inovadores, né? Eu peguei um texto aqui justamente da campanha do ano passado da ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia, né, e Imunologia, onde diz que com a pandemia, o uso da máscara, o distanciamento social, acabaram prevenindo não só a Covid, mas outras doenças respiratórias, né? E aí eu queria que a senhora confirmasse isso, né, se isso realmente ajudou, porque por um lado foi uma grande crise, né, humanitária, enfim, de todos os tipos, né, dores das famílias que perderam parentes e amigos, mas teve esse lado também que, no caso, para quem era portador de doenças respiratórias, que acabou sendo um freio para essas contaminações, né? Isso realmente aconteceu, É, foi bem claro as mães falando e os próprios pacientes, né? Uhum. As crianças começaram a ficar em casa, ou os próprios pacientes asmáticos começaram a permanecer mais tempo em casa, ou ao sair de casa com a proteção da máscara. Tudo isso levou à diminuição das crises alérgicas. Primeiro, um dos desencadeantes das crises respiratórias são os processos virais, né? Com distanciamento social, houve uma diminuição da contaminação das infecções pelo rinovírus, adenovírus, pela influenza, que seria um grande gatilho para desencadear processos respiratórios, seja a rinite, evoluindo para sinusites até bacterianas após um quadro viral. A gente sabe que vem um processo inflamatório, cai a imunidade e aí as bactérias vêm e começam a se proliferar, principalmente o pneumococo, provocando os processos de sinusites, otites, bronquites, pneumonias. E também a própria proteção da máscara, diminuindo a inalação, que as pessoas começaram a ver que até em casa começaram a naturalizar o uso da máscara e algumas pessoas começaram a usar a máscara até quando iam mexer fazer alguma limpeza, alguma higiene na casa, a máscara estava ali à mão e aí elas começavam a utilizar e começaram a ter isso como hábito. O que diminuiu também a exposição ao ácaro, que também é um grande vilão que está dentro de casa, que é um desencadeante importante das doenças respiratórias, não somente a rinite, a asma, mas até a dermatite atópica, né? Então, através da rota inalatória do ácaro, os pacientes também podem começar a ter coceira por conta da doença chamada dermatite atópica, que atinge principalmente as crianças, mas pode atingir também os adultos e os idosos. São lesões tipo vermelhidão, que ocorre principalmente na região das flexuras de cotovelos, joelhos, pescoço, mas pode atingir também o corpo todo. Essa doença ela pode ser provocada por multifatores, inclusive também multifatorial, principalmente também por alguns alimentos, em que eu quero destacar o ovo e o leite de vaca. Essas pessoas, pelo ato de coçar, porque é sine qua non do paciente que tem dermatite atópica, o prurido, que é a coceira. Esse prurido constante facilita a proliferação de bactérias, principalmente estafilococo. Inclusive, as pessoas começam a ter também infecções por fungos e até por vírus, né? Aparecendo aqueles moluscos. Então, é importantíssimo que a gente ter a percepção que esse período da pandemia houve realmente um freio das doenças alérgicas, principalmente as respiratórias, e essas pessoas começaram a ter o hábito da máscara e esse distanciamento
social acabou ajudando sim. Uhum. Qual seria hoje a maior ocorrência? Que tipo de doença alérgica teria maior ocorrência hoje, atualmente? Vamos falar aqui do Ceará, né? O Brasil, enfim. Porque a ASBAI tem também um trabalho de pesquisa, não é isso? E a senhora também tem esse trabalho junto com algumas colegas daqui, dessa área aqui no Ceará, né? Qual é o tipo assim de... Porque é uma diversidade muito grande, né? Eu me lembro que eu fiz um trabalho, uma assessoria dentro da campanha da ASBAI, que era uma pesquisa, se não me engano, eu não lembro se era a doutora Xavier, né? Não tem uma, eu não lembro o primeiro nome dela agora. Francisca Xavier. Ou se era a doutora Liana Jucá, não vou lembrar quem era a autora da pesquisa, sobre problema de ácaros em redes, que é um hábito tipicamente cearense, nordestino, mas no Ceará é muito forte, né? Onde você vai, seja um local praiano ou no sertão, tem lá uma redinha, né? No alpendre, na varanda, enfim. E eu me lembro dessa pesquisa, né? Hoje, atualmente, qual seria uma incidência maior? Que tipo de doença tem causado mais um investimento de pesquisa, de estudo para tentar solucionar e fazer a prevenção também? Bom, eu inclusive até gosto de falar para os meus pacientes que sempre o topo, tirando o Covid, né, que foi a pandemia, o topo das doenças que vem crescendo bastante são as doenças emocionais mesmo, né? A parte de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. E logo abaixo das doenças emocionais, que essas aí são as doenças psiquiátricas, vêm as doenças alérgicas, né? E hoje se fala que as doenças alérgicas, elas atingem 35% da população. E para 2050, a projeção é que seja 50% da população alérgica. Mundial? Mundial. Mundial. Então, hoje se fala, e a rinite realmente é a doença que mais acomete as pessoas. 25% das pessoas são alérgicas com rinite, em que se fala que 26% dos adolescentes a 35% dos adolescentes têm rinocinusite alérgica. E aí vem junto com a rinite, vem a conjuntivite, a faringite, a sinusites. E logo depois da rinite vem a asma, que atinge 10% da população mundial. No caso, a urticária também eu quero destacar, porque ela atinge 8% da população. E também que as pessoas tenham a percepção que as urticárias, que são muito pensadas, que o principal desencadeante da urticária são os alimentos. Quando a gente fala em urticária em crianças, a gente tem que pensar em quadros virais. Inclusive, foi dado diagnóstico em algumas pessoas com Covid, que elas abriam quadro, principalmente com urticária, aquelas pápulas vermelhas, elevadas, arredondadas, que vão mudando de local no corpo e que geralmente provocam uma coceira intensa. E pessoas que estavam com urticária, quando você ia investigar, ela estava com Covid, né? E aí outros vírus quaisquer também podem dar urticária. Inclusive, essa semana mesmo, eu diagnostiquei uma paciente que veio com muita coceira no corpo, com placas de urticária, e uma senhora de 69 anos, e que eu vi que o hemograma dela, os linfócitos estavam bem abaixo do percentual e do número absoluto, e pedi alguns exames, inclusive HIV, e foi confirmado que no caso dessa urticária dela, a base da urticária dela era uma infecção por HIV. A partir do momento que você vai dando antihistamínico e o médico que agora vai acompanhar o infectologista estabiliza o HIV, a pessoa vai estabilizar também a urticária. A urticária é uma doença muito interessante de se trabalhar, porque você vai investigar várias possibilidades. Então, por trás de uma urticária, o que é que ali está avisando? Ali tem algo errado acontecendo naquele corpo. Pode ser um alimento? Sim, pode ser um alimento. Nos bebês, nas crianças pequenas, a gente tem que pensar principalmente no leite de vaca, né? Por isso é que a gente estimula muito o aleitamento materno. Tem a possibilidade de ter algum fundo também emocional ou não? Para ter o emocional, a gente tem que pensar mais em pessoas adolescentes, adultos ou idosos, mas você tem que
descartar várias Va- outras possibilidades, né? Inclusive doenças autoimunes, né? Os Sim. pacientes que têm tiroidite, têm os anticorpos aumentados da tireoide, pode também provocar urticária. Uma pessoa que tem um FAM reagente, que tem fator reumatoide reagente, ou mesmo uma verminose. As pessoas acham que apenas as crianças precisam tomar vermífugos, Sim, e mas não. os adultos Também também precisa, né? precisam, né? Até porque os alimentos eles podem estar contaminados Uhum. e tudo que é microscópio a gente já viu que a gente perde um pouco o controle. Então, uma coisa, uma infecção urinária também pode dar e a pessoa não sentir absolutamente nada. O Helicobacter pylori, ele tem um pouco de controvérsias, mas quando você identifica que o paciente tem um H. pylori, 50% da população tem essa bactéria no estômago e não sabe. Na maioria das pessoas, as pessoas não vão desencadear nenhum sintoma. Algumas podem ter gastrites, outras podem ter úlceras, outras podem, a longo prazo, quem tem H. pylori, ter câncer e outras podem ter Nossa urticária. Senhora. Inclusive, um câncer de É, tireoide ou um linfoma pode abrir com urticária. Então, a urticária existe vamos dizer assim, uma gama de possibilidades, uma sinusite que o até, paciente não tem sintoma até algum, acabou o fôlego aqui agora com tantas. possibilidades, né? É, porque assim, aí você percebe o quanto o nosso organismo ele é frágil, ele É. é. Ou ele pode ficar como idiopático, ninguém nunca descobriu a Aham, causa daquela urticária crônica, muitas vezes ela é porque autoimune e o paciente vai ter que usar antistamínico por um período prolongado. a gente, a gente saía, desculpe interromper, a gente saía do jornal O Povo, numa das entrevistas, né, que eu acompanhava e fazendo assessoria, e eu perguntava sobre se, e a senhora na época falou, né, que sim, que tem a ver, que as crianças, né, mais de 20 anos para cá, elas têm pouco contato com terra, com a natureza, com o meio ambiente em espaços abertos, enfim. Diferente da geração nossa, por exemplo, né, que antecede a essa. E isso vem facilitando, né, a falta de uma defesa maior, né? E a senhora disse, realmente, isso tem a ver, sim, e é uma das causas, né, desse organismo mais frágil e mais apto a desenvolver algumas doenças, principalmente essas ligadas à alergia. Realmente é isso mesmo? A gente chama isso de teoria da higiene, né? A teoria da higiene é exatamente as pessoas que vivem nas cidades, né? Que não se Sim. expõem vamos dizer assim, à terra, à vida rural, ao contato com os animais, né? Aham. Acabam que essas pessoas, que a gente tem um perfil TH, nosso sistema imunológico, ele tem o perfil TH1 e o perfil TH2. O perfil TH1, ele vai ser aquele grupo de linfócitos que vão trabalhar para nos defender de vírus, bactérias, entre outros micro-organismos. Quando ele está muito parado, ocioso, quem é que vai funcionar? Quem é que vai começar a entrar em atividade? O perfil TH2, que aí ele vai ser o responsável para produzir os anticorpos da alergia. E aí, como ele não tem o que se defender de bactérias e outros mais micro-organismos, eles vão começar a se defender do que é habitual, que é o alimento. O leite de vaca, o ovo, o amendoim, a castanha, os crustáceos, né? Crustáceos. E aí os ácaros, e aí vai aumentar o número desses anticorpos no sangue e as pessoas vão começar a se defender desses fatores ambientais do nosso dia a dia e gerar esse processo de hipersensibilidade. Outra doença alérgica também que é muito comum é a dermatite de contato, né? Que pode acontecer tanto pelos metais, pelos produtos de limpeza, bijuterias, o próprio perfume. E aí eu digo para os pacientes, o perfume ele não está só no líquido que a gente faz o sprayzinho aqui e joga no pescoço ou nos punhos. Ele vai estar no sabonete, ele vai estar no hidratante, ele vai estar no shampoo, ele vai estar no sabão que lava suas roupas, no amaciante. Então, essas pessoas têm que ficar atentas quando ela Até em faz... rosas também existe essa possibilidade de um tipo de rosa, de perfume de uma planta, Isso, causar uma. porque o perfume ele vem muito das flores, Sim, das sim. rosas, né?
mas a gente não está pegando tanto, não é o contato, Sim, né, aham. direto. Então, existe o teste de contato, que você vai identificar a substância que aquela pessoa se sensibilizou. Algumas pessoas, teve um caso interessante, uma senhora que vivia se coçando exageradamente e eu resolvi fazer o teste de contato e deu positivo para parafenilendiamina. O que é o O que é isso, parafenilendiamina? doutora? Pelo amor de Deus. Ele é o Eu, corante, que vai estar nas roupas escuras, principalmente no preto, azul marinho e marrom, nas tintas de cabelo, né? Então ele vai nossa, estar nessas tintas que às vezes os adolescentes que vão para a praia gostam de fazer aquelas pinturas, sim. ou mesmo em tintas de tatuagem. E aí ela me falou: olha, eu estou de luto faz 3 anos. Eu só uso preto, meu guarda-roupa é todo preto. Eu disse: Poxa pois vida. então a senhora vai ficar curada, porque a senhora vai transformar o seu luto preto em luto branco. E aí resolveu o problema dela. Ela vivia fazendo uso de corticoide Ela intramuscular de tá, depósito. Quer dizer, ela tentava e ela estava resolver em a luta há concentração. 3 anos, doutora? Sim, é algo Que, que hoje em dia não se usa sim. mais tanto tempo preto, mas algumas pessoas ainda escolhem por esse padrão, né? Aham. E aí foi resolvido o problema dela. E aí, voltando aqui, como você falou, da rede, né? Da redinha que Sim, muitos sim. Eu já tinha cearenses, esquecido, né? A os gente... muitos cearenses. A doutora Francisca Xavier fez a tese de mestrado dela muito bonita. Ela fez uma pesquisa com mais de 1.000 redes aqui no Ceará. E ela foi pesquisado os ácaros que tinham nessas redes. E as pessoas que usavam a rede por mais de 7 dias, 15 dias, 30 dias sem trocar a rede, a quantidade de ácaro já é bem nociva para quem tem doenças alérgicas. Então, por conta dessa pesquisa que ela fez, nós, alergologistas, já temos o hábito de solicitar para as pessoas que têm o teste positivo para ácaros, que tenham o hábito de trocar a rede semanal, assim como as pessoas têm que trocar os lençóis, né, Sim, sim. as vestes das camas, toda semana. As pessoas que usam rede, trocar o lençol e a rede, lavar semanalmente. Ótimo. A gente, eu comecei sem falar dessa parte que eu vou falar agora, propositadamente para ficar uma coisa mais leve mesmo, né? Aí a senhora também fica à vontade. A senhora já foi, quando a senhora mandou para mim, eu fiquei, e eu não lembrava, né? Mas foi tão, são 11 anos, né? Esse ano agora fez 11 anos que eu faço assessoria para a campanha da ASBAI, né? A campanha de combate do Dia Mundial da Alergia, né? Que é sempre meados de abril, maio, né? Se não me engano. Isso. E eu sempre, quando falava isso, falava com muito orgulho, porque não é fácil, né? Assim, Isso. primeiro manter um trabalho tanto tempo e onde esse trabalho é gerido por várias gestoras que também se revezam à frente da ASBAI, né? E a senhora foi três gestões presidente da ASBAI, é isso mesmo? Confere? Sim. E tem um título hoje de especialista em alergia e imunologia desde 98, né? Além de formado em medicina pela UFC e integrante da Comissão de Defesa Ético-Profissional da ASBAI Nacional. E aí eu queria saber como foi a sua atuação frente à ASBAI, como foi essa a sua participação, o seu trabalho, onde foi que a senhora focou mais? Pronto. O meu foco principal foi aumentar a visibilidade da nossa especialidade, né? Foi fundada em setembro de 1979 e aí o Dr. Geraldo Madeira ficou muitos anos à frente da ASBAI Regional Ceará como presidente e teve um momento que ele também alternou com o Dr. Wilson Ascioli, que também já foi presidente da ASBAI Ceará. Então eles fizeram um trabalho muito bonito, incansável, e aí eu tentei também manter esse trabalho, sempre junto com a doutora Liana Jucá, sempre foi uma grande parceira, além da doutora Monize Campelo, que também nos ajudou na diretoria. E agora está a Liana Jucá como presidente, eu estou como tesoureira e a Natália Siqueira está como secretária. E
esse cuidado, esse aumento da visibilidade. A gente também sempre tentou fazer eventos com especialidades afins, né? Como a pneumologia, a otorrinolaringologia, a pediatria também, sempre nos recebeu muito bem, a geriatria. Então, a gente sempre esteve em conjunto com essas outras especialidades afins. E é um trabalho que realmente me traz muita satisfação, porque eu dou continuidade a um trabalho que outras colegas já vinham fazendo. A Liana também já foi presidente, eu acredito que é a terceira gestão dela. A doutora Judite Arruda também Sim. já foi 2 vezes presidente. A doutora Fabiane Poemesquinski passou por uma gestão como presidente da Regional Ceará. E aí estamos sempre nesse trabalho, tentando fortalecer a nossa especialidade. A ASBAI Nacional esse ano completa 50 anos. Então vai ser um momento aí de grande festa, grande... Esse ano agora, de 22 ainda? Sim, a ASBAI Nacional. que bom. Então é uma especialidade jovem, né? 50 anos é uma Eu especialidade que o jovem diga. para a medicina. Eu espero que o Papo Cajuína esteja aí fazendo parte dessas comemorações, né? Sim, sim. Então, Que grande também, por prazer. coincidência, estou nos 50 agora, Isso, daqui a pouquinho. exatamente. Olha que coincidência, boa, viu? E essa Isso não foi parceria, combinado também. e essa parceria com você sempre nos trouxe, sempre nos agregou muito, porque você sempre foi dando grandes orientações e colocando a Sociedade de Alergia Regional Ceará nas atividades, né? Seja no jornal, na TV, em várias outras atividades em que ajudou muito nessa visibilidade. Então, quero te agradecer demais essa Que é parceria. isso. Para mim, a alegria é Santiago muito grande. sempre esteve assim como uma pessoa que a gente confia demais, além de que se tornou um amigo. Você mora no meu coração. Obrigado mesmo, doutora. Eu queria agora falar um pouquinho, no começo, quando eu comentei, da Lorena, que, né, geralmente, claro, naturalmente, os meios de comunicação não conhecem, né? Eu acho que foi nessa saída do jornal O Povo, a senhora comentou também sobre uma viagem a Barcelona, se não me engano. Eu tenho uma memória boa, viu? Eu queria falar, que a senhora comentasse um pouco agora sobre a Lorena fora desse ambiente profissional, né? Que a gente falou de tantas hits aqui, rinite, agora Bronquite, né? sinusite. Conjuntivite, dermatite, Eu queria que né? a senhora falasse um pouquinho mais do que lhe atrai mais fora desse ambiente profissional em termos de cultura, viagem, enfim, do seu dia a dia, hábito de leitura, cinema, enfim. O seu esposo é uma figura também muito simpática, né? E a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho junto recente, ano passado, que foi uma introdução a um curso de oratória, né? A uma oficina de oratória, e ele ajudou muito para que acontecesse tudo a contento. E eu queria conhecer um pouquinho mais, nós e os nossos ouvintes, né? Quem é a Lorena fora ali da clínica e da ASBAI. Sim. Eu realmente, assim, eu sou muito dedicada à medicina, né? Aos meus pacientes. Eu me sinto muito bem quando eu estou atendendo, né? Eu não sou uma médica que teria um dom de estar no ambiente de emergência, de UTI. Eu gosto de encontrar os pacientes bem, eles vêm com as queixas, né, das doenças alérgicas que realmente interferem muito na qualidade de vida. E aí a gente vai conversando, é uma coisa que me traz muita satisfação trabalhar em ambulatório, né? Que o paciente vem andando e vai embora andando também. E o retorno dos pacientes, quando eles dizem o quanto eles melhoraram, o quanto eles estão bem, me traz muita satisfação. Então, não posso negar que a Lorena, vida pessoal também, essa profissional está muito no meu dia a dia, porque eu trabalho de segunda a quinta, principalmente. Às vezes, na sexta-feira, eu vou para fazer essa parte de provocação para medicamentos. E os pacientes, eu dou muito da minha energia para os pacientes. É tanto que os meus filhos, eu não sou ciumenta e eles foram cuidados por pessoas bem, bem legais e eles também são muito responsáveis. Eu tive muita sorte de ter a Ludmila e o Eduardo, e eles são pessoas assim bem, vamos dizer assim, independentes, que inclusive teve uma época que eu estive indo para o Instituto do Sono.
concluí essa parte de medicina do sono. Não fiz título de especialista, mas eu consegui o certificado consegui uma nota 8,5 no final, lá no Estudo do Sono, que eu fiquei satisfeita. Acima de 8 eu fiquei feliz. E aí eu queria estudar, minha filha ainda era mais ou menos pequena, devia estar com 8, 9 anos, foi em 2013 que eu terminei. E aí ela, mamãe, vamos estudar comigo? Eu disse, não, eu estudo o meu, você estuda o seu. Mas Independente mesmo. isso. À noite eu tento fazer alguma atividade física, mas recentemente eu fui acometida de chikungunya, viu? Sim, Então, minha eu lembro quando a gente, senhora comentou. vamos aos repelentes, porque acaba que ajuda muito a evitar chikungunya. E acabei que eu interrompi uma atividade física que eu vinha num ritmo bem legal. E por conta das medicações, acabei ganhando um pezinho e tudo. Mas vou tentar correr atrás para recuperar. É bom, bom. E tá pertinho ali da Beira-Mar, que é um lugar tão bonito, né? Para correr, para Exatamente. nadar. Gosto muito de fazer caminhada na beira-mar. Sou apaixonada pelo mar. Para mim, olhar para o horizonte, para mim, assim, me traz muita felicidade, me ajuda muito, assim, muito bom. em esvaziar a mente, me ajudar nas tomadas de decisões. Gosto muito, para mim é fundamental. Um pouco de sol, de mar. E tenho poucas amigas, não sou uma pessoa de muitas amizades, mas minhas amizades são bem fiéis, bem selecionadas. Consolidadas, amigas de mais de 30 anos. Muito bom. Então, sou muito amiga também da doutora Liana Jucá, tenho como minha amiga pessoal, da Monize. Ótimo. E aí... gosto muito de viajar. Teve a viagem de Barcelona, que foi o auge da viagem, uma ida que a gente foi para assistir o jogo do Barcelona. Eu não lembro muito bem qual era o outro time, mas foi algo assim que marcou, e o meu marido ficou assim apaixonado, vidrado pelo campo lá de futebol. A gente ficou num local muito bem posicionado, e que a gente ficava na altura da quadra, né? E a gente via os jogadores assim bem próximos, bem próximos. Que legal. Mas deve ser uma experiência muito, muito única mesmo. Eu não tenho tanta oportunidade assim de fazer essas viagens tão prolongadas. O meu marido, a família dele é do Rio Grande do Sul, então sempre a gente está indo para o Rio Grande do Sul, né? Estou programando agora uma viagem. Precisa encontrar mais uma brechinha para viajar mais. Para viajar, exatamente. Isso é importante. É importante. Essa pandemia mostrou muito isso, né? Desse espaço que a gente tem que dar para coisas mais prazerosas, né? Para viver, né? Isso. Porque a gente acaba mergulhando em tantas outras coisas e deixa de priorizar coisas boas para a saúde mesmo, mental e do corpo, né? Isso, perfeitamente. Mas acho também, sou grande admiradora de meditação. Eu acho que meditação é algo assim bom. Importantíssimo até para a saúde mental, para diminuir a ansiedade, para evitar, já é comprovado que ajuda a evitar doenças neurológicas, né? Ótimo. E aí vamos em frente, tentar ter uma vida leve. Sim. E de preferência que eu consiga fazer mais viagens. Mas... Doutora, assim, foi um prazer, uma alegria muito grande mesmo estrear o Papo Cajuína, né? Esse podcast que vai ao ar logo em breve, eu espero. Assim, vou trabalhar muito para isso. E estrear com uma pessoa que a gente, como eu falei no começo, né, já tem uma relação profissional e acabou indo para uma relação também de respeito, de carinho, né? E, assim, para mim já é uma satisfação muito grande. Já realizei grande parte aqui do meu projeto, apesar de ser só o primeiro, mas que eu espero que sejam o primeiro de outros encontros, outras entrevistas, que na próxima a senhora já venha falar de mais viagens, né? Sim. Se tudo der certo. Deus te ouça. Para que a gente possa compartilhar dessas experiências e mande um abraço para todas as ex-presidentes, a todas elas que passaram. 11 anos é um motivo de muito orgulho para mim ter isso no meu currículo, na minha trajetória, e que venha mais vezes. Eu também quero agradecer a presença no projeto Cajuína, e eu espero que eu tenha
me comunicado bem, né? Sim. Algumas pessoas dizem que eu tenho um carisma quando eu estou falando. Eu acho que nem tanto. A essa é mais carismática. Não, não. A senhora é perfeita nesse item aí, comunica muito bem. O curso eu acho que ajudou um pouquinho, né? Isso. E parabéns, Mas foi muito muito bom. obrigado, viu? Foi muito bom ter sido sua aluna na oratória, viu? Gostei muito. Um abraço. Pessoal, Oi. Show? show de bola. Eu ia pedir só para vocês continuarem trocando uma ideia, só para eu fazer uns planos Tá legal. de reação de vocês. Tá bom. O outro tá falando. Tá legal. Beleza. Só mais um pedacinho aqui, uns 3 minutinhos, 4 a gente. Tá, legal. A gente pode conversar assim, né? Perfeito. Tá. Pronto, foi, como eu lhe falei, bem tranquilo, né? A proposta Foi, é essa. foi. E eu achei o Tempo ambiente curto. aqui bem aconchegante. Sim, sim. E bem, tem bastante a ver com o nome, né, do projeto Cajuína. É, sim, sim. E assim. Oi? Só uma observação. Seria mais interessante, o que eu estou pegando agora é os takes de vocês enquanto vocês estão ouvindo o outro. Certo. Ah, tá. Então, quanto menos fala vocês tiverem enquanto o outro está falando, melhor, entendeu? Porque esses takes a gente usa enquanto o outro está falando, a gente deixa. Ah, então melhor ficar sem falar muito assim, por um Isso. tempinho. Enquanto Tá. um está falando, o outro só ouvindo. Só Ah, Ah, tá. você fala e eu escuto, e depois eu falo e Ah, você tá escuta. legal. O áudio Tá. agora não importa, a gente não vai usar Tá, conversa entendi. entende? Entendi. Ah, Aí assim como eu ia dizer, por exemplo, assim, no seu podcast, que a gente pode chegar fazer esse projeto, a senhora pode trazer coisas relativas ao assunto. Tipo, botar uma peça aqui relativa à questão do teste, ou até uma bombinha que a senhora mostrou uma vez, eu acho. Então a gente pode decorar, né? A gente pode fazer uma decoração específica para o seu podcast. Entendeu? Eu acho que, como a senhora vê, é bem tranquilo, não tem muito mistério não. É um bate-papo mesmo, como a gente tivesse no escritório. é verdade. Pronto, essa parte aqui é a parte mais esquisita. Mas olha, e eu falei agora com o Vanderlei, que eu cheguei agora, e ele é apaixonado por futebol. Olha, ele chega em casa, é futebol na televisão, no carro é o tempo todo também Escutando. futebol, no rádio, televisão o tempo todo Ele é futebol. É gremista, ele, Gremista Ixi. doente. ele não pode saber o meu time. Quando não é ele- internacional, não, né? Não. É um outro time que ele trouxe uma grande tristeza pro meu time há um tempo Qual atrás. foi? O Náutico. Náutico. E o Náutico trouxe tristeza o Grêmio trouxe pro Náutico? Profunda. Ele Oh. vai lembrar. Pergunte a ele. Eu perguntar. A senhora me Ele diz. sabe tudo, todas as histórias. Inclusive quando fica Galvão Bueno e aqueles outros conversando na televisão. Aí eu disse, mas engraçado, não tem ninguém jogando nem nada, tu gosta de contar até os comentários. Ele disse assim, as mulheres não gostam de assistir novela? Eu gosto de assistir, isso aqui é a minha novela. A minha novela é isso aqui. Manda um abraço para ele. Tá bom. Beleza? Essa parte mais esquisita, porque fica. Gente, muito obrigado. Vou encerrar aqui agora, tá? Massa, eu vou chamar o pessoal lá para outro.